E esse mesmo Espírito que está dentro de mim e dentro de você, ele tem poder para libertar, para vivificar também o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. E se você tem o Espírito de Deus, o Espírito que está na tua vida, você precisa ter consciência e você precisa tomar posse e declarar e não aceitar a doença, a enfermidade, seja o mal que for, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de você, e esse há de vivificar o teu corpo mortal. Por isso você pode viver uma vida com saúde divina, uma vida extraordinária, uma vida de gozo, uma vida perfeita, uma vida de saúde. Eu entendi isso há 41 anos atrás. 41 anos atrás eu nunca paguei uma consulta, eu nunca fiquei doente. Faz 41 anos que eu sirvo Cristo. Os irmãos lembram que eu estou ministrando uma série de ministrações sobre o homem espiritual, sobre a quarta dimensão. E hoje eu vou dar continuidade à sexta preleção. Eu gostaria que você abrisse seu coração. Você que não assistiu, não ouviu, que você possa acessar a nossa página, Comunidade Embaixador de Cristo, fazer sua inscrição e ouvir essas mensagens. Eu tenho plena convicção, se você ouvir essas mensagens e você aplicar na sua vida, algo extraordinário estará acontecendo na sua vida. E vocês que vão ouvir hoje, que você ouça 2, 3 vezes essa mensagem, até que ela fique realmente dentro do teu espírito, teu coração, porque isso vai fazer toda a diferença. Tudo aquilo que eu tenho vivido, tudo aquilo que Deus tem se manifestado na minha vida, porque a sabedoria não é você saber das coisas, a sabedoria é você saber e ensinar, transmitir aquilo que você sabe. E eu tenho me esforçado para transmitir um pouquinho de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, de tudo aquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus, com muitos homens de Deus, que eu quero que você também cresça, desenvolva de uma maneira extraordinária e gloriosa. Aonde que nós temos passado, Deus tem nos honrado de uma maneira muito gloriosa, tremenda, extraordinária. Eu louvo a Deus por isso, porque nós sabemos que nós somos apenas um instrumento. O homem espiritual, essa sexta ministração, eu quero pegar um texto como referência hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 48 ao 50. Você abre o seu coração, você receba essa palavra no teu espírito, não distraia, porque eu sei que algo grandioso, extraordinário vai acontecer na sua vida, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Atos 7:48 diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés. Que casa-me edificarei, diz o Senhor, o qual lugar do meu repouso? Não fez porventura a minha mão todas as coisas? Amém. Pai, obrigado por esse texto, obrigado por essa riqueza, obrigado por essas pérolas, por essas pepitas da tua palavra. Pai, a minha preocupação é sempre: jamais permita que eu venha empobrecer a tua palavra, mas que teu Espírito tenha toda a liberdade de ministrar através da minha vida. Pai, tudo que o Senhor ministrou no meu coração, no meu espírito, que o Senhor leve muito mais além para teus filhos, ó Pai, para que a tua igreja cresça, avance, que teu nome seja exaltado, hoje e todo sempre. Espírito Santo, é sua hora, é seu momento. Fala conosco através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui Paulo, a palavra do Senhor falando, Atos 48:50, diz: mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Assim diz o profeta: o céu é meu trono, a terra o estrado dos meus pés.
que casa me edificareis? Diz o Senhor, qual lugar do meu repouso? Não fez porventura a minha mão todas as coisas? Nós sabemos, o texto está dizendo aqui que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Então a terra não contém Deus, porque Ele criou todas as coisas. Quem faz as coisas domina sobre a obra. Então se Deus fez, se você cria, se você tem uma invenção, inventa algo, automaticamente você vai ter domínio naquilo que você inventou, daquilo que você criou. O autor é que faz a obra, não é a obra que faz o autor. Então o nosso Deus é o autor e consumador de toda a obra. Ele fez todas as coisas, pensando em mim, pensando em você. Então o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E muitas vezes nós precisamos entender, nós precisamos termos a consciência daquilo que nós somos, do Deus que nós servimos, o propósito que Ele tem nas nossas vidas, o que a palavra requer de cada um de nós, o chamado, o projeto, aquilo que Deus tem confiado na mão de cada um de nós, entendermos que nós somos membro do corpo de Cristo, entender que nós somos nova criatura, todos aqueles que aceitaram Jesus, receberam um selo, um penhor no seu coração, no seu espírito. Você antes era sem Jesus, você era alma e corpo, e quando você recebeu Jesus, você se tornou um ser espiritual. E é esse ser espiritual que nós precisamos vivermos, porque desde o momento que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, nós era corpo e alma. Então nós crescemos desenvolvendo nossos 5 sentidos. E chega um dia que nós temos um encontro com Jesus, e a partir daquele momento o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, e a nossa alma começa a lutar contra o nosso espírito, aquilo que está em Gálatas, que Paulo escreve. Então o espírito luta contra a alma, e a alma fica dizendo para o espírito: você chegou ontem e quer sentar na janela, não, eu que domino aqui. Então nós precisamos entender que Deus nos criou para um propósito maior. Lembra que eu terminei a última ministração falando sobre de Nicodemos? Quando Nicodemos foi às escuras, às escondidas ter com Jesus, e que Jesus fala para Nicodemos: você é mestre em Israel, e você não tem, você precisa nascer de novo. E Nicodemos não entendeu nada daquilo. Como que pode nascer de novo? Porventura um homem deve voltar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? E ele começa a fazer chegou ali cheio de elogio para Jesus. Sabemos que que tu és filho de Deus, porque se Deus não estivesse contigo, você não fazia esses milagres, esses sinais. Nós sabemos. Então havia todo, o Supremo Concílio sabia, tinha examinado sobre Jesus, todos eles. Ele falou: nós sabemos que você é da parte de Deus, porque se você não for, não tem como acontecer esses milagres. E Jesus prontamente ele diz assim: você precisa nascer de novo. O que era preciso para alguém ser mestre? Para que você fosse mestre naquela época, você precisava saber de cor os Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você precisava saber de cor. Você precisava decorar todos os salmos. Você precisava ainda, além de todos os salmos, você precisava saber de cor todo o livro de Isaías. Toda essa era a bagagem de Nicodemos. Tudo isso ele tinha conhecimento. Para que ele fosse qualificado para ser um mestre, ele precisava conhecer os Pentateuco de cor. Ele precisava conhecer todos os salmos de cor. Ele precisava conhecer todo o livro de Isaías de cor. Eu fiquei quando escrevi isso aqui, eu digo: falo ou não falo? Será que os irmãos estão preparados para... Vou escandalizar vocês, o que eu vou falar aqui. Vou escandalizar vocês. Não jogue fora o que eu vou falar aqui para vocês. Guarde na tua mente. Eu sei que você vai relutar o que eu vou falar aqui. Deixe que o Espírito Santo venha absolver no teu espírito o que eu vou falar aqui para você. O fato de muitas vezes... eu vou escandalizar mesmo vocês. De nós se reunirmos da igreja, abrir a Bíblia, cantar, celebrar, dizimar, ofertar, prestar um culto aqui. O fato de nós nos reunirmos aqui
isso não quer dizer que nós somos igreja. Porque muitas pessoas estão copiando o que é uma igreja, o que seria uma igreja, o que é a igreja do Senhor. São muitas pessoas, o fato que muitas vezes nós aprendemos, se reunimos, 2, 3, ali 4, 5, ali louvando, adorando, orando, lendo a Bíblia, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo todo um cerimonial. Muitas vezes nós poderíamos estar correndo o risco de copiar aquilo que é a igreja. Muitos pastores estão fazendo isso. Segundo os teólogos, 80% de instituições organizadas não são igreja. Eu sei que isso escandaliza você. Era a situação em qual Nicodemos vivia, com todo o conhecimento, mas não tinha nascido de novo. Existem muitas pessoas dentro da casa de Deus que não nasceram de novo, vivendo só pela alma, pelo seu sentido. A estatística diz que 20% apenas são igreja. Os demais estão copiando o que uma igreja verdadeira faz. Eu sei que isso escandaliza. Não jogue fora, guarde na tua mente, deixe o Espírito Santo falar no teu coração. Eu pensei, falo ou não falo? Falo ou não falo? Eu sei que isso é sério. E aí você vai começar a raciocinar e você vai começar a olhar o que está acontecendo nas igrejas no mundo todo. Quando você entender. Por isso que Jesus fala em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, para que eu e você possamos entrarmos, achar pastagem, desfrutar ali do aprisco, nós precisamos entrar por Jesus. Nós entramos na quarta dimensão, desfrutamos, manifestamos o céu, porque no céu não existe crise, não existe dor, não existe ansiedade, preocupação, violência, morte, destruição, nada existe no céu. E nós precisamos manifestar o céu aqui na terra. E para isso nós precisamos passar por Jesus, nós precisamos entrar no aprisco e tomar posse daquilo que nós somos como filho de Deus, como a igreja do Senhor, para mudar a situação aqui neste mundo. Se eu não nascer de novo, se eu não passar pela porta chamada Jesus, eu não vou para a quarta dimensão. Eu sei que vocês talvez estão ouvindo pela primeira vez, essa é a sexta ministração minha. Então existe uma sequência. Então eu preciso entender esses princípios da palavra do Senhor. E é isso que Deus tem revelado para nós, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa, para que nós possamos ver as coisas extraordinárias acontecer. Eu tive 3 finais de semana ali na Inglaterra. A notícia que eu recebi ontem, pastor, você trouxe um avivamento nas nossas vidas. Eu ministrei 2 vezes ali, e orei 3 vezes, fiquei 3 finais de semana. E causou um impacto, uma manifestação de poder, principalmente com aquela feiticeira, uma mulher muito conhecida ali como Simão, que repercutiu na cidade e trouxe um grande mover na igreja, um despertar na vida dos irmãos. Os irmãos abriram a mente referente a quem nós somos, o que o Espírito Santo opera, a maneira, porque Deus operou tantos milagres na vida das pessoas, ficaram impactados. E eu fico imaginando, e os irmãos que estão me ouvindo final de semana após final de semana. Então se eu preciso entrar pela porta, passar, entrar, buscar e trazer, manifestar o reino de Deus aqui. Isso é na quarta dimensão. Olha o que está escrito em João 3,19, João 3,19. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele veio aqui, Jesus veio aqui aonde? Na terceira dimensão, para nos ensinar, para nos resgatar, para nos mostrar os princípios, para nos mostrar o caminho qual nós teremos a salvação, a vida eterna para sempre.
E eu tenho ensinado, todos nós que temos Jesus como Salvador, nós já estamos vivendo a vida eterna. Nós já estamos vivendo o processo da vida eterna. Porque se você crê que você está salvo, você automaticamente já está vivendo a vida eterna. Então você tem que ter consciência dessas coisas. Que você está aqui dentro de um propósito, dentro de um projeto, dentro de uma dimensão da parte de Deus. Então o texto diz que Jesus veio para os homens, mas os homens não o receberam. Eles não aceitaram Ele como a luz. E por isso eles desprezaram e amaram as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ele veio na terceira dimensões, mas os homens rejeitaram a luz que veio aqui. Mas eles amaram mais as trevas. Por que eles gritavam lá? Solta Barrabás e prende Jesus. Por que eles fizeram aquilo? Porque eles amavam mais as trevas. Quem era Barrabás? Um assassino, um marginal, uma pessoa desqualificada. E por que eles clamavam, solte Barrabás e prenda Jesus? Quem eram aqueles que estavam condenando Jesus? Quem eram aqueles que estavam perseguindo Jesus? Eram os doutores da lei, eram os religiosos. Por que eles estavam perseguindo? Por que eles estavam condenando Jesus? Porque os olhos deles eram maus. Eles achavam, se Jesus permanecer assim como Ele está, nós estaremos sentenciados. Porque eles eram religiosos. E os religiosos não aceitam a verdade. Os religiosos não aceitam a verdade. Eles querem viver a sua religiosidade. E por isso que eles optaram para Barrabás, porque o coração deles era o mal. Será que muitas vezes o diabo também não pode soprar nos nossos ouvidos, para que você solte o Barrabás que está na tua alma, dominando a tua alma, e que você prenda Jesus da sua vida, que você exclua Jesus da sua vida, porque se você soltar Barrabás, você vai aprender que você é melhor do que ele. E você vai matar Jesus, desprezar Jesus, e soltar o Barrabás da sua alma, porque o diabo diz, não, mas você é gente boa, você não mata, você não bebe, você não fuma, você não rouba, você cumpre com as suas obrigações, você não faz mal para ninguém, porque você é gente boa. O diabo diz para você, você é melhor que Barrabás. E isso vai levar você para cima. Isso vai encher o teu ego. Isso vai encher o coração do homem de orgulho. Será que muitas vezes o diabo não está soprando no ouvido de muitas pessoas? Por que muitas vidas estão abandonando Cristo? Porque muitas vidas estão morrendo por uma praga, por uma religiosidade. Lembre que Jesus é a luz. A luz é a palavra é Jesus. Jesus é a luz. Jesus é a palavra. Jesus é a graça. Jesus é a verdade. Jesus, a verdade é a luz. A graça é a verdade. A palavra é a verdade. Jesus, a luz, a palavra, a graça. Tudo isso está onde? Na quarta dimensão. Ela não está na terceira dimensão. Então existem muitos líderes que não entendem a mensagem da graça. E a minha pergunta é, como a pessoa na terceira dimensão vão entender a mensagem da graça? Não tem mesmo como entender. Não tem mesmo como assimilar. Pastor, você é um homem de Deus, mas eu não entendo sobre a mensagem da graça. É claro que você nunca vai entender, porque se você não nascer de novo, se você não acessar a quarta dimensão, você nunca vai entender mesmo. A Bíblia diz que a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Verdade é Cristo, graça é Jesus. Se Cristo Jesus é a verdade, Cristo Jesus é a graça, Cristo Jesus é a luz, Cristo é a graça. Por isso ele diz, os homens
amaram mais as trevas do que a luz. Pense comigo. Você acha que uma igreja que só tem lei, uma igreja que coloca lei, normas, porque muitas vezes a pessoa diz, a igreja do pastor Isaur não tem doutrina. Estou pregando doutrina aqui. Porque eles estão pegados na lei. Uma igreja que existe lei, que só tem lei, essa igreja não existe amor. É uma igreja de competição. Como assim, pastor? Não, porque se eu não corto o cabelo, eu sou mais santo do que você. Se eu não rapo as minhas pernas, eu sou mais santo do que você. Se eu uso vestido e saia, eu sou mais espiritual do que você. A igreja que prega a lei, a igreja que pratica a lei, existe uma competição no meio deles, acusando, condenando. É assim que eles pensam, condenando nossos irmãos, condenando os outros. Aí vem a graça e diz assim: todos vocês são iguais. E aí os defensores da lei, não, isso não pode. Isso não pode. Porque eu oro mais, eu santifico mais, eu jejuo mais, eu faço mais. Eu vou mais no monte, eu vou mais isso, eu faço mais penitência, eu faço mais. Não pode ser igual. Eu faço isso, não faço aquilo, eu faço isso, não faço aquilo. Mas a graça diz que todos nós somos igual. Por isso que Paulo diz assim na sua carta, ele diz: oro para que os olhos de vocês sejam abertos, para que seu espírito fique iluminado. Paulo estava orando, dizendo: olha, eu rogo a Deus. Quer rogar a Deus? Eu me prostro por amor de vocês, para que Deus venha abrir os seus olhos, para que Deus venha abrir, para que o vosso espírito fique iluminado. Ele está dizendo: eu rogo, eu me prostro, eu clamo diante de Deus pela vossa vida, para que o Senhor venha abrir os seus olhos espirituais, para que o Senhor venha iluminar o seu espírito. Isso está na Bíblia, isso está na Bíblia, isso é verdade. Se é a vontade de Deus, isso é bom. Tem muitos crentes que dizem: se você não pedir perdão, se você não fizer isso, aquilo, você não vai desfrutar da herança. Será que a herança você conquista? Não. A herança você recebe. Você toma posse, porque Jesus já conquistou todas as coisas na cruz do Calvário. Só que essas coisas o inimigo sopra no nosso coração, e nós queremos competir com as pessoas, e achamos que somos mais santos que os demais. Então você precisa ter o que? Os olhos iluminados. Por que tem que ter os olhos iluminados? Porque quando Deus criou o homem tinha os olhos iluminados, olhos do Espírito. Ele via com o Espírito. Como assim, pastor? Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Gênesis. Agora eu vou começar a pregar a palavra. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher. Quando eu tenho falado aqui, disse, diga, declare, fale. Olha, a serpente, ela disse à mulher, assim que Deus disse. Então ela disse assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Veja que a palavra, a serpente disse. Versículo 2. E a mulher disse também à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dela, nem tocareis nele, para que não morrais. A serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, vossos olhos abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para
dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu o seu marido com ela. E ele o comeu. Então foram abertos os olhos de ambos. E conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si avental. Então veja o diálogo aqui, sempre dizendo: a serpente disse e Deus disse. A serpente sempre vai dizer e Deus também vai dizer. Disse a serpente: é certo que não morrerá. Opa! Porque Deus disse: se você comer, você vai morrer. Mas a serpente disse: se você comer, você não vai morrer. O versículo 5: porque Deus sabe no dia em que deles comer, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Veja aqui, eu quero que você entenda aqui. Eles não tinham os olhos da alma aberta. Que olhos a serpente estava falando? Qual olho que a serpente estava falando? Ela estava falando dos olhos da alma. Como Deus, vocês serão conhecidos do bem e do mal. Aonde que eu tenho o conhecimento do bem e do mal? Aonde? Na quarta ou na terceira dimensão? Na terceira. Onde que eu tenho o conhecimento da vontade de Deus? Na terceira ou na quarta dimensão? Na quarta dimensão. A partir daquele momento, o Espírito que eles comeram, que eles não obedeceram à palavra do Senhor, fechou-se o olho espiritual e abriu o olho da alma deles. E por isso que eles se tornaram agora alma vivente. Por isso quando eu falo para você que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, que nós precisamos nascer de novo, que nós precisamos passar pelo aprisco, por Jesus. Porque tem muitas pessoas que estão fazendo todas as coisas pela sua alma, pelo seu sentido. Elas nunca nasceram de novo. E a estatística diz que apenas 20% estão desfrutando, vivendo aquilo que Deus quer, a verdade do Senhor. Por isso que Paulo escreve em Romanos 8,14: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pastor, o que isso é certo, o que é errado? O que é certo, o que é errado? Não sei. Por exemplo, se você vai na Holanda, lá é comum 2 mulheres se casar, lá é certo. Se você for lá na Nigéria e 2 mulheres quiserem casar, elas vão ser decapitadas. Na verdade, só sei que o certo e o errado está na cultura do homem. O que é uma cultura? É um grupo que se reúne e que decide e de fazer daquela forma, daquele jeito. Isso se torna uma cultura para eles. Então, em alguma cultura isso é certo, na outra é errada. Por isso que nós precisamos viver a verdade de Jesus. Somente na quarta dimensão que nós desfrutamos da verdade. Isso é muito importante. Olha Gênesis 3,6. Então, quando a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido com ela, e ele o comeu. Meus queridos, todas as vezes que você colocar a palavra de Deus, que ela está na quarta dimensão, que você trazer para a terceira dimensão, para viver na terceira dimensão, você cai. Foi exatamente isso que Satanás fez com Eva e Adão. Eles quiseram diminuir a palavra de Deus, trazer a palavra dele no nível do sentimento, no nível do prazer, no nível do querer, do gozo, daquilo que eles desejavam. Então, cada vez que você quiser diminuir a palavra de Deus, abaixar, tirar a palavra de Deus da quarta dimensão, que é a verdade, e trazer para a terceira, você cai. Porque a serpente disse: se você comer, não morrerá.
Ora, se você colocar aquilo que o diabo diz no mesmo nível da importância da palavra de Deus, você vai cair. Vocês não estão entendendo. Vou explicar mais para vocês. Olha esse texto aqui, Isaías 53:4. Na realidade eu não quero nem pregar, eu quero ensinar hoje. Tenho ensinado isso aqui. Isaías 53:4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nos reputava por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías profetizou isso aqui 750 anos antes de Cristo. Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas maldições, as nossas iniquidades. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Porque Ele não disse, Ele levará sobre Ele? Porque Jesus não tinha nascido. Porque Isaías estava profetizando na quarta dimensão. Ele não estava profetizando na terceira, estava profetizando na quarta dimensão. Na quarta dimensão não existe tempo. Na terceira dimensão existe tempo para morrer, tempo para nascer, tempo para plantar, tempo para colher. Na terceira dimensão, tempo de Lázaro morrer. Na quarta dimensão, Lázaro saia para fora. É diferente. Muda seu tempo. Você sabe que existe diferença entre doença e enfermidade? Existe uma diferença, não são todos iguais. Doença, por exemplo, você vai e compra uma carne, ou deixa uma carne, estragou, e você come aquela carne faz mal para você, você ficou doente. Você não cuidou da mordomia do teu corpo, você tomou um banho quente, saiu no frio, e aí você pegou uma pneumonia, um resfriado. Isso é uma doença. Enfermidade é aquilo causado por espírito. O inimigo lança uma seta, lança um dardo, porque ele não pode colocar um demônio dentro de você, que você tem o Espírito Santo. Mas ele, se você permitir, ele lança uma seta no teu corpo. Ele lança um dardo no teu corpo, um dardo inflamável. E aí você trata, você faz, vai no médico, isso, aquilo, tal, e não tem cura. Só remedia. Vai remediando, não tem cura. Então isso precisa interromper pela palavra de Deus, as duas, a doença também, mas a enfermidade nós precisamos entender. Então a doença, a enfermidade é causada por espírito, e toda a palavra está na quarta dimensão. Ela não tem passado nem presente. Então muitas vezes a pessoa está doente e anda doente porque ela come mal, ela não faz exercício, toma Coca-Cola, empanturra de comer isso, aquilo, tal, não cuida da sua alimentação, e por isso ela fica doente. Não estou acertando ninguém, não estou jogando pedra em ninguém. Não quer fazer exercício, não quer fazer uma academia, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. E aí fica doente. Não cuida da mordomia do corpo. A enfermidade é causada por espírito. Então, toda a palavra profética, ela está na quarta dimensão. Ela não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Ela é a verdade. O que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, aqui hoje, não é uma verdade, é um fato. Por quê? Para ser verdade tem que ter passado, presente e futuro. O que nós estamos fazendo aqui é um fato. Isto aqui tem passado? Não, começamos hoje o culto aqui. Para ser verdade tem que ter passado, presente e futuro. Por isso que a carta de Hebreus diz assim, que Jesus disse, eu sou a verdade. A verdade o que é? Em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo é verdade. Quando Isaías disse, ele levou sobre si, a profecia dele era quântica e não binária.
A palavra de Deus é quântica, binária, é passado e futuro. A quântica não tem passado, é só futuro, é só a mesma direção. Então a palavra está na quarta dimensão. Então ele profetizou, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Só que ele disse isto para o povo hebreu. Então ele não disse para nós gentios. Nós temos que fazer essa diferença na Bíblia. Quando a Bíblia fala para os hebreus, para os judeus, e quando a Bíblia fala para nós que somos gentil, cristão gentil. Nós precisamos discernir essas coisas também. Quando Pedro repete aqui o que Isaías cita, Isaías, 1 Pedro 2,24, ele diz assim: levando ele o mesmo nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas foste sarado. Quando Pedro recita esse texto aqui, o apóstolo Pedro citou para quem? Para o gentil ou para o judeu? Para o judeu. Não é para nós. Que verdadeiramente Jesus levou na cruz do Calvário. Porque Pedro era apóstolo dos judeus. Paulo o apóstolo dos gentios. Quando Paulo escreve para nós, olha em Romanos 8:11. Ele diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, há de vivificar também o vosso corpo mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Aqui tem uma grande diferença também. Porque o crente recebe a saúde divina pura. O que Paulo está dizendo aqui, que não é mais somente porque Jesus já levou, mas ele diz porque o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito que está dentro de mim, dentro de você. E esse mesmo Espírito que está dentro de mim e dentro de você, ele tem poder para libertar, para vivificar também o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. E se você tem o Espírito de Deus, o Espírito que está na tua vida, você precisa ter consciência e você precisa tomar posse e declarar e não aceitar a doença, a enfermidade, seja o mal que for, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de você, e esse há de vivificar o teu corpo mortal. Por isso você pode viver uma vida com saúde divina, uma vida extraordinária, uma vida de gozo, uma vida perfeita, uma vida de saúde. Eu entendi isso há 41 anos atrás. 41 anos atrás eu nunca paguei uma consulta, eu nunca fiquei doente. Faz 41 anos que eu sirvo Cristo. Porque o crente gentil, o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. Satanás não quer que você creia nisso. Satanás não quer que você aceite nisso. Que o Espírito Santo que habita em você, ele é poderoso para vivificar o teu corpo mortal. Toda e qualquer doença não aceita, não é sua, rejeita. Recusa ficar doente. Declare, você precisa dizer. Não era que a serpente falava o que Deus falava? Dizer. A palavra está perto de ti, Romanos 10:8. A palavra está perto de ti, no teu coração. Esta palavra da fé que nós profetizamos. Então a palavra tem que estar no teu coração e na tua boca. Não basta estar no teu coração se você não profetiza, se você não declara, se você não libera. Por que eu já passei de 100 mulheres que não podia ter filhos? Porque eu libero. Sede fértil. Porque muitas vezes são estéreis, muitas vezes o homem. Contei para você do pastor que eu orei por ele. Estavam na fila para adotar criança. E eu orei com ele, ele falou: pastor, todos meus espermas são mortos, já fiz todo tipo de exame, tentei fazer tal, o único jeito artificial. Eu orei com ele o dia 6 de novembro de 2022. Falei: em nome de Jesus, declara fertilidade sobre você. Eu falei: no próximo ano que eu voltar aqui, vocês vão estar com o neném no braço.
pelos exames, 6 dias depois que eu orei, a mulher dele estava grávida. Nasceu o nenê, eu voltei a pregar lá no ano seguinte, ele estava com o nenê, maravilhoso. Logo em seguida foram tirar uma férias, João Pessoas. Eu liberei palavra de fertilidade. Eles não se cuidaram, a esposa dele engravidou com o neném ali com 5 meses. Engravidou novamente. Liberei, achou que era só que ele... Não, liberei para se tornar fértil. Ou Jesus levou ou não levou? Levou. Ou o Espírito habita dentro de você, ou você crê ou não crê. Creia. É por causa do Espírito Santo. Isso é graça. Jesus diz: quando o Espírito Santo vir, Ele me glorificará. Porque Ele vai receber daquilo que é meu. Onde que o Espírito Santo pega a saúde divina para ministrar no teu corpo? Da onde que o Espírito Santo pega? Ele pega da obra do Calvário, da obra de Jesus. Ele pega daquilo que Jesus já levou na cruz do Calvário. Então simplesmente Ele manifesta dentro de mim essa verdade. Aquilo que Pedro falou, aquilo que Isaías profetizou. Só que agora o Espírito Santo, naquela época, o Espírito Santo vinha esporadicamente sobre os reis, sobre os profetas, sobre os homens e mulheres. Ele se manifestava e saía. Agora Ele é permanentemente. Ele habita dentro de você. Você é feitura de Deus. Então o Espírito Santo pega a obra da cruz para te dar saúde, para te dar vida. Então a doença é você cuidar do seu corpo. Se você comer de tudo, se você toma Coca-Cola, não faz exercício, não se alimenta direito, você pode ficar doente. Vai vendo isso aí. Não faz exercício, não faz nada, só come, bebe, dorme, trabalha. São crentes que recusam viver na 4ª dimensão. Esse tipo de crente, ele não quer viver. Ele quer ficar na 3ª dimensão. Voltamos para o texto lá. Gênesis 3:6. Então quando a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido com ela, e ele o comeu. Olha o versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nu, pelo que cozeram de folha de figueira, e fizeram para si aventais. Foi neste momento que os olhos da alma deles se abriram, e os olhos espirituais se fecharam. Foi nesse momento que eles foram expulsos do jardim. Porque se eles comessem da árvore da vida, existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, existia a árvore da vida. Porque se Satanás leva eles a comer a árvore da vida, nunca mais teria salvação para eles. O Senhor expulsou. E por isso eles foram expulsos. Nós estamos aqui. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Vieram para este mundo. Nós estamos aqui porque Jesus nos enviou. Nós estamos aqui porque fomos enviados de Deus. A Bíblia diz no versículo 7, foram abertos os olhos de ambos. Os olhos da alma deles se abriram. E eles viram que eles estavam nus. E fechou o olho do Espírito. Por isso que Paulo ora, eu oro para que os seus olhos sejam iluminados. Eu oro para que vocês tenham o Espírito iluminado. Por que Paulo ora? Porque na 3ª dimensão, nós vemos só com o olho da nossa alma. Nós só conseguimos ver com os olhos do Espírito quando nós irmos para a 4ª dimensão. E é na 4ª dimensão que existe a verdade. E é de lá que nós manifestamos, entramos por Jesus e manifestamos as promessas de Deus aqui neste mundo. Por quê? Porque na 3ª dimensão nossos olhos são egoístas. Nossos olhos, os olhos do Espírito não são egoístas. Os olhos da alma, ela é egoísta. A minha pergunta é, por que Adão comeu do fruto? Por que Adão comeu?
Deus falou, não coma. A Eva comeu e deu para ele. Por que Adão comeu? Porque Adão sabia, presta atenção no que eu vou falar aqui, já vou encerrar, nós temos a ceia ainda. Por que Adão comeu do fruto? Porque Adão sabia o fato da Eva comer, a Eva ia morrer. E ele não. Então por que Adão comeu do fruto? Porque Adão, ele amava a Eva. E por amar a Eva, ele morreu por amor a Eva. Por isso que Jesus recebeu a morte de Adão. Por que Jesus morreu? Por quê? Porque Jesus morreu por amor. Assim como Adão morreu pela Eva, que ele amava a Eva, Jesus, ele morreu porque ele ama a mim e ama você. Foi por isso que ele morreu. Para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Jesus morreu pela sua igreja. Continuamos no próximo capítulo. Sempre Jesus. Jesus para sempre. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus. Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.